Bom dia. A gente está chegando no último tema desse livro, que é o livro que descreve todas as leis, ou várias das leis, entre o homem e ser semelhante. Então, final da vida, a gente falou sobre visitar um doente no além, e agora a mitzvah de consolar os enlutados. A Torá fala para a gente que a gente deve Acharei Hashem Elokeichem Teleichum. A gente deve seguir os caminhos de Hashem. E nós sábios perguntam o que quer dizer seguir os caminhos de Hashem. Então, eles falam, a gente tem que ver o que Hashem fez e a gente faz igual. Hashem vestiu Adam Arishon quando ele estava sem roupa. Hashem visitou o doente, Avram Avinu, quando ele estava machucado do Brit Milá, estava se recuperando. E Hashem veio também consolar Yitzhak pela perda de Abraham. Então, daqui a gente aprende que nós devemos também fazer essa mitzvah de consolar um enlutado. Certo? Então, vamos ver alguns detalhes sobre essa halakha. E aqui cabe algumas coisas interessantes. Tem duas parshiot na Torá, que é a Harei Mot Kedoshim. A Harei Mot começa descrevendo depois do falecimento dos dois filhos de Aaron. E a parashá seguinte fala Kedoshim, que a gente deve ser sagrado para Hashem. Então tem uma frase famosa que diz o seguinte: Harei Mot Kedoshim. Depois que a pessoa falece, todo mundo é sagrado. Esse aí que faleceu, ele era uma boa alma, tá certo? E curiosamente, tem dois momentos que a gente olha para uma pessoa e você fala, ela é uma alma pura. E você não julga ela pelas atitudes dela. Quais são esses dois momentos? Quando a criança nasce, enquanto ainda não fala, e quando a pessoa chega no final e termina. O que acontece no meio? No meio a gente cria expectativas, a gente tem frustrações, a gente está muito curioso que às vezes a gente perde esse carinho que a gente deveria ter para qualquer pessoa, dizendo você é uma alma pura. Assim como quando ela veio para o mundo, você amava ela, o que um bebê ele faz? O que ele te traz de benefício? Ele só é fofinho. Por que ele é fofinho? Porque é uma alma pura. Ele é uma alma pura. Acabou de vir para o mundo, tá fresca ainda. Se você for pensar em custo-benefício, você tem que acordar no meio da noite, trocar a fralda. Mas ainda assim, o amor que um pai, uma mãe tem por um filho é incondicional e absoluto, é uma coisa maravilhosa. E quando alguém falece do além, mesmo que às vezes o contato dos parentes, amigos, não era tão próximo, mas a dor muitas vezes é maior do que você imaginava. Por quê? Porque você lembra da alma da pessoa, da presença espiritual da pessoa, isso era pura e sempre foi pura. O problema é que a gente, no meio da vida, a gente esquece esse detalhe mais importante, talvez seja muitíssimo. E... É do Mickey? Acho que é, sim. Então, então a gente tem que manter, esse é o nosso trabalho ao longo da vida, para a gente conseguir resgatar esse amor inicial, tanto em relação ao próximo, em relação a nós mesmos, entender que nós somos Neshama Teorah Shenatata Bi, a alma pura que Hashem dá dentro de nós. E todos os dias a gente repete, para a gente lembrar que a alma que ele colocou dentro da gente continua sendo pura. O nosso corpo, a nossa mente, às vezes a gente consegue poluir, mas a nossa essência continua sendo pura, e esse é o nosso trabalho todos os dias, tentar entrar em contato com a nossa pureza, com a nossa neshama. Então, qual é a mitzvah? A mitzvah é lenachem os avelim. Lenachem a gente traduz como consolar, tranquilizar. E aqui tem que saber o que a Halakha diz para a gente, como que se faz essa mitzvah. Por quê? O próprio porque a avó diz que você está proibido de consolar alguém enquanto um morto jaz na sua frente. Então o cara está ainda para enterrar, Deus nos livre, o seu parente, e você chega e fala para ele, não se preocupa, Mashiach está chegando, tudo vai dar certo, é para o bem, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é uma insensibilidade muito grande. Por quê? Por melhor que sejam as suas palavras, a pessoa naquele momento ele tem que estar lidando, provavelmente, com a coisa, né, a situação mais difícil para o ser humano, que nós acreditamos na eternidade da alma. Isso é essencial, a gente acabou de falar, a alma veio para o mundo, passou por aqui e ela volta para onde ela veio.
Mas nós, seres humanos limitados, um corpo limitado, onde a partir de agora, até Mashiach chegar, que seja em breve, a sua relação com aquela pessoa deixa de ser de qualquer forma física e ela passa para um formato espiritual. E por mais que eu tente, eu não vou conseguir abraçar, ver, sentir aquela pessoa da mesma forma que eu sentia antes. Se puder um pouquinho para lá, só para poder. Então, é um momento de transição muito grande. E esse momento é um momento sagrado que ele deve ser respeitado. É um momento sagrado que ele deve ser respeitado. A pessoa que infelizmente está passando por isso, ele tem que passar por isso. É um momento de transição. E esse momento é sagrado que ninguém deve pisar e atrapalhar de forma insensível. Depois que a pessoa, o morto já foi enterrado, já foi feita a mitzvah, então aí temos a mitzvah de consolar. Porém, idealmente, a Halachá fala que nos primeiros 3 dias você ainda não consola. Por quê? Está muito fresco. Apesar que a linguagem do Pirkei Avot é só enquanto o morto jaz na frente dele. O morto já foi enterrado, mas é muito fresco. Então, nos primeiros 3 dias, a rigor não se consolaria. Na prática, às vezes tem pessoas que só conseguiram vir, vão só conseguir vir no primeiro dia, no segundo dia. Então eles já fazem essa frase e ela já se tornou proforme, se tornou clichê. Você vai lá, faz a frase, fez a mitzvah, por uma questão de amor ao próximo, você quer já fazer isso, mostrar mostrar que você está sentindo a dor da pessoa. Mas o conceito ele é válido sempre. Porque para algumas pessoas, depois de 15 anos, ainda você pode dizer que o morto jaz na frente dele. Dependendo da situação, dependendo da pessoa, dependendo da proximidade, às vezes a pessoa está com uma dor muito forte. E claro que você tem que ajudá-la, claro que a gente sabe que tem os momentos, a Halachá diz que são 3 dias para choro. Depois de 3 dias não pode mais chorar. Você vê como que a Halachá, a lei judaica, ela é extremamente clara e regula todas as áreas da nossa vida, mesmo os momentos mais difíceis. Então, difícil dizer que essa Halachá, você tem que seguir ela a rigor. Você vê que às vezes o choro é uma coisa espontânea, difícil de se controlar, mas é importante a pessoa se trabalhar e entender qual é a visão da Torá em relação a esses momentos. A visão da Torá é, por um lado, a pessoa tem que sim lutar, a pessoa sente a dor, e às vezes até acontece, um exemplo extremo, mas o cara se separou da esposa 30 anos atrás. Nunca teve uma boa relação e está extremamente distante, mas ele nunca deu get. Nunca se separaram. Ele vai ter que sentar de shivá por ela, e vice-versa. Mas eu não sinto nada, muito pelo contrário. Ele tem que sentar, você tem que respeitar as leis da Torá. Sinta ou não sinta. E às vezes, infelizmente, até um parente mais próximo, né, de sangue, onde a pessoa não quer sentar o shivá por ela. Assim a Torá estabelece. E ao mesmo tempo, a gente tem que equilibrar isso com aquela conscientização de que Hashem ele sabe o que faz, a alma é eterna, o contato que nós temos com qualquer ser humano é muito mais a alma do que o corpo, a gente se limita pelo corpo, e saber da eternidade da alma, e aqui uma frase um pouco pesada e difícil de cumprir, mas de que quando você se enluta demais e você se permite sofrer demais, você, na verdade, ao invés de trazer um benefício para a alma, está fazendo o contrário. E aqui tem uma coisa muito interessante, que quando a frase que a gente fala é Amakom Yinachem Etchem, que Hashem ele possa consolar vocês, no plural. E se for um enlutado só, você ainda fala vocês. Por que você fala no plural? Então a explicação que eu vi muito bonita é a seguinte, que quando alguém falece, tem 2 pessoas que estão, né, lidando com uma nova situação e estão extremamente chateadas. Um, obviamente, é um enlutado, e o outro quem é? Aquele que foi. Aquele que foi. Por que ele está sofrendo? Então, ver o que ficou. Por ver o que ficou sofrendo. Porque agora eu voltei para casa, na verdade. A vida aqui é uma jornada e a gente aqui, com nossos olhos limitados, físicos, a gente fala, bom, acabou, aparentemente. Mas a pessoa, num segundo, num instante que ele saiu desse corpo, ele se libertou desse corpo. E esperamos que esteja imediatamente num lugar maravilhoso. Então ele vira e fala para você, para de chorar, tá tudo bem, eu tô ótimo aqui. Vai chegar a tua hora, a gente se reencontra de novo, fica tranquilo. Então ele se lamenta pela sua dor.
Então a gente fala, Etchem, Hashem, console os dois. Aquele que foi também precisa de um consolo. Mas essa é a visão judaica muito importante, que mesmo nos momentos, Deus nos livre, mais difíceis e trágicos, e que não precisamos passar por isso, mas saber, e esse é o ponto que o Yehudi tem que desenvolver, essa fé absoluta em Hashem, que a nossa vida, nós não somos um corpo com uma alma, nós somos uma alma que entrou no corpo. Quando a famosa história, muito difícil, mas o Rab Meir, famoso Rab Meir da Mishnah, Rab Meir Balanês, está enterrado em Tvéria, ele chega em casa e, quando ele tinha saído de casa, infelizmente, lá além, o filho dele tinha falecido. A esposa tinha que dar a notícia para ele. Essa esposa chamava Brúria, e é uma das poucas esposas de rabinos mencionadas no Talmud, porque ela realmente tinha uma sabedoria extraordinária. E a Gemara conta que ela ficou pensando, como que eu vou contar isso para o meu marido? E ela começa com uma história, ela fala, olha, se alguém te empresta alguma coisa por um tempo, não lembro as palavras exatas, se quiser me corrigir, e depois chega a pessoa, ela vem e pega de volta. Você vai ficar chateada com ela? Ou não? Aí ele levou ela para o quarto e mostrou. Ela levou ele para o quarto e mostrou ao menino que tinha devolvido a sua alma ao Criador. Estamos falando aqui de pessoas de um nível espiritual mais alto possível, mas o conceito ainda é verdadeiro da gente saber encarar esses momentos. É extremamente difícil, mas é esse momento que tem que se desenvolver bastante essa fé absoluta em Hashem. Eu vi uma carta do Rebbe semana passada e é difícil de ler essa carta e tentar aplicar e se colocar na situação, mas eu vou comentar o que tinha acontecido. A pessoa escreveu para o Rebbe de que ele está com muita dificuldade em aceitar qualquer tipo de consolo. Eu deduzi da carta que, infelizmente, ele tinha perdido seu único filho menino. Ele tinha uma menina, ele perdeu seu único filho, aparentemente uma criança, um jovem, uma coisa assim, lo além, longe de nós. E o Rebbe respondendo para ele com bastante compaixão, mas o Rebbe falando para ele que se esse era teu filho único, e agora você tem a oportunidade de ajudar com que a alma dele, que terminou a sua missão aqui na Terra, que terminou sua jornada aqui na Terra, você tem a oportunidade, você tem que estar alegre, feliz de servir a Hashem. A gente sempre tem que servir a Hashem com alegria, independente da situação, e Yivdut Hashem Simcha é o constante. Claro, tem momentos onde a alegria é mais contida, onde a alegria é mais exposta, mas temos que servir a Hashem com alegria, e se ele era teu filho único, ou seja, o Rebbe inverte, poxa, perdi meu filho único. Difícil de falar, estou repetindo as palavras. Estou falando com a maior sensibilidade possível, que ninguém nunca passe por isso, e quem passe, Hashem possa consolar eles, porque só Hashem. Mas estou repetindo as palavras porque no fundo, essa é a nossa fé. E você tem, então, você comentou para mim que ele era teu filho único, então você tem a oportunidade todos os dias de estar elevando a alma dele, de ajudar ele cada vez a estar no lugar melhor. Então, cabe a você fazer isso, servir a Hashem com alegria, fazer mais mitzvot, se conectar mais com a Torá e assim por diante. Não lembro as palavras exatas. É muito, pode parecer, eu fiquei pensando, insensível, mas não é insensível, essa é a realidade. Talvez seja extremamente difícil para a gente conseguir chegar sequer perto disso. Mas a realidade é que a pessoa, quando ela se foi, ela já enxerga tudo completamente diferente. E se a gente quer ajudar, claro, respeitando os momentos que a Torá, 3 dias de choro, 7 dias de Shivá, os 30 dias de luto, conforme as leis respectivas, os 11 meses do Kadish, os 12 meses, depois o Yurtzeit, etc. Mas lembrar que existem limitações, que por mais que nós tenhamos, como seres humanos, sentimentos extremamente pesados, perturbadores, e que às vezes ficam na nossa cabeça o tempo inteiro, trabalhar, emunar e saber que esse mundo é apenas uma passagem, saber de que a alma ela é eterna, e enquanto nós estamos aqui, a alma não consegue mais fazer mais mitzvot, você aqui pode fazer mitzvot em elevação da alma, e essa maneira, o Rebbe, ao invés de apenas só ter empatia que ele teve e falar, poxa, coitado, etc., o Rebbe chamou a responsabilidade. Quando a pessoa ela sente que ela tem uma responsabilidade, de repente, os sentimentos eles já se direcionam para, não é para você não ter o sentimento, mas você direciona, porque é algo muito forte, mas direciona todo esse sentimento para proatividade e transformar o lugar no mundo melhor. Alguém que já deu gueto, ele está desobrigado de tudo. Sim. Em relação a isso. Sim. Sim.
Bom, dá para a gente falar bastante a respeito disso, a alma é eterna, esse é o conceito básico no judaísmo. Só justo essa semana eu estava ouvindo um podcast e a pessoa estava falando de que com 20 anos ela perdeu uma amiga muito próxima. E foi a primeira vez, Baruch Hashem, até os 20 anos nunca passou por nada parecido. E hoje, tudo que ela se transformou na vida dela e tudo que ela faz é graças àquela dor que ela não sabia lidar, não teve como lidar, e ela começou a fazer um trabalho interior de se aproximar de Hashem, de Emuná, e difundir a Emuná, etc., justamente em função e em memória, fazer com que a perda da amiga apenas seja uma brachá. Então, a gente não tem como reverter a situação, mas a gente pode redirecionar a situação e saber que os caminhos de Hashem estão além da nossa compreensão. A gente pode, sim, perpetuar a memória de alguém, especialmente, às vezes, a pessoa gostava, vamos supor, sei lá, de ajudar os outros de tal forma. Então, você tenta difundir mais aquele legado que a pessoa deixou. Então, se conseguir especificamente em algo que a pessoa já gostava de fazer e você perpetuar aquilo, essa é a memória e é isso que fica para sempre. E aqui, ele fala que, isso que eu falei antes, que a Makom Enachem Etchem, de consolar vocês, a verdade é que assim fica literalmente na Halachá, não é uma coisa apenas alegórica, poética. Aqui ele está dizendo que Nihum Avelim é um Gmilut Chesed, é uma bondade com o vivo e também com o falecido. Você ir lá com a sua presença e fazer o Nihum Avelim, vamos ver como se faz, isso é uma mitzvah que você está fazendo simultaneamente para ambos, para os vivos, e quem pensaria, mas também para o falecido, também é uma mitzvah que você está realizando, trazendo um benefício para ele também. E aí, ele traz uma coisa muito interessante, que existe várias situações na Halachá que você tem um conflito. O que quer dizer um conflito? Conflito não é uma escolha entre algo bom e algo ruim. Não tem conflito. Aí você escolhe. Você escolhe o que você quer fazer, mas está muito claro. Conflito bom é quando você tem duas opções ótimas. E você não sabe qual das duas você vai fazer. Então tem muitas situações de mitzvot que elas se contradizem. Qual que eu faço primeiro? Qual que eu vou dar prioridade? Então aqui ele traz uma situação, acho que é mais hipotética, mas pode acontecer, de que se alguém ele tem a opção de visitar um doente, ou a opção de visitar uma pessoa que está de Shivá, a pessoa está de luto. Vamos supor, ele só consegue fazer uma das duas. Ele vai pegar um voo, vai viajar e ele tem duas pessoas para visitar. Talvez para rabinos é mais comum de acontecer. Então, qual que você tem que ir? Então, eu pensaria que você vai visitar o doente, aproveitar os vivos, né? Ele está vivo, vamos lá, dar uma força para ele. Não, porque quando você vai consolar um enlutado, você está fazendo uma mitzvah dupla, para ele e para o falecido. Já o doente, você está fazendo apenas para ele. Então, talvez não seria a nossa resposta natural, mas assim fica, porque realmente é uma mitzvah que ela tem um efeito duplo. Fala. Ah, mas fazer uma pergunta, porque é uma aparente contradição, né? Porque, por exemplo, Hassidut mesmo disse que você tem que olhar para a pureza que a pessoa tem. Mas, na verdade, quando ela falece, você não sente falta da alma dela, você sente falta do físico dela que não está mais. Porque essa alma vai ficar voltando. Né? Paradoxo. É um paradoxo, né? Então, se você quer viver nesse mundo, você já entende que esse mundo é um paradoxo. Você quer estudar a Torá só tem paradoxos. A gente tem que conviver com o paradoxo. E justamente o que a gente está falando é um paradoxo. Espera aí, se você está me dizendo que é bom para a alma, que ela cumpriu a missão, que eu não sei se cumpriu, mas as pessoas dizem que cumpriu a missão, certo? Então, agora está em um bom lugar. Por que eu vou? Vamos fazer festa. Os japoneses, eu li uma vez que eles fazem festa quando alguém falece. Essa é a cultura, essa é a cultura deles. Então a gente fala, não, a alma é eterna e a alma está bem. Não, mas a gente fica triste. Por quê? Porque a gente sabe, a Hashem colocou para a gente que nós estamos um corpo e uma alma, e a gente tem que respeitar ambos. Mas o vínculo com a pessoa é só nessa descida, né? Porque, por exemplo, o Arya Kadosh, ele conseguia saber qual... Aí você fala para uma mãe, então, a alma do seu filho, aquela pessoa ali. Então, ela não pode ter relação. O Zé está falando que o mexicano também faz festa. Bom, então junto o japonês com o mexicano, eles fazem festa. Por exemplo, você lá no Tzadik, o nível do Arya Kadosh, fala, nem chamar do seu filho, tá no Marcelo aqui. A pessoa não vai considerar o Marcelo filho dela naquele exato momento. Tem uma história muito bonita
Eu posso mandar Não, contrário. uma história atual. Vou concluir com essa história. Posso mandar o vídeo original depois, eu não vou conseguir contar com todos a emoção e detalhes, mas basicamente tinha na Guerra de Gaza, teve 2007, teve uma guerra? Pode ser 2007? 2006, não? 2006. Uma das campanhas assim chamadas, a campanha militar. 2014. Então, a mãe está contando a história que infelizmente o filho dela foi o primeiro a morrer. Ele era um soldado, infelizmente ele morreu. Eu não lembro o nome dele, vou chamar ele de Yossi. Mas não era um nome bem raro. E ela estava, né? E aí ela estava bastante chateada. Ela tinha perdido o marido não fazia muito tempo lá dentro. E ela estava, obviamente, sentindo muito sozinha. E chegou um momento que ela estava assim no desespero. E ela vira e fala para Hashem, assim, ela fala: O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E se você está aí, me dá um sinal. Você está aí, me dá um sinal. Ela falou com Hashem. A gente normalmente não deve ficar dependendo, mas assim é a história. E aí ela falou que no dia seguinte a filha dela convidou ela para ir num show. Mas é um show um cantor assim, muito famoso e tinha mais ou menos 10 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, não lembro. E aí ela está sentada, e aí ela está lá no show, e de repente ela escuta uma mãe chamando fulano, vamos chamar, Yossi, vem aqui. Mas era um nome atípico. Ela olhou para trás e falou, que legal, bebezinho, parará. Ele falou, bonito, né? Bonito nome, por que vocês deram esse nome? Aí a mãe falou, a gente estava grávida, né? E estava esperando o bebê, e logo começou a guerra em Gaza. E quando a gente viu o nome do primeiro soldado que faleceu, a gente decidiu dar o nome honrando a memória dele. E aí né, o vídeo mostra ela se encontrando, a mãe do soldado mostrando as fotos do soldado e a outra, né, introduzindo o bebê, mostrando para ela. Não sabemos dizer se é a mesma alma, se não é, mas Hashem ele mostra que não existe um fim. Né? A nossa dor é quando parece que Hashem nos abandonou e parece que terminou tudo. A vida ela continua. E a melhor maneira de você continuar é justamente continuar para as próximas gerações. Nesse caso aqui, o bebê que nasceu, perpetuar o nome, honrar o nome da pessoa. E Hashem, ele, de vez em quando, mostra para a gente de uma maneira muito clara. Quem quiser assistir o vídeo depois é extremamente emocionante, vale a pena. Mas como realmente a vida não termina. Ela queria um sinal de Hashem, ela teve o sinal. Resolveu o problema dela? Não. A gente vai viver e essa dor continua. Mas, sabendo que você está com Hashem, a coisa muda completamente. Tem um vorto, uma frase muito bonita, que é importante a gente lembrar na vida, especialmente alguém que está carregando uma dor, de que dentro do Arona Kodesh, você tinha as luchot completas, que são as segundas, também tinha lá os cacos das luchot quebradas. A primeira, Moshe Rabbeinu quebrou, mas não foi desprezada, não foi enterrada, ela foi colocada junto no Aron, simbolizando que o Aron HaKodesh, que é cada um de nós, a gente é capaz de ter as duas coisas, o paradoxo. Por um lado, alegria, e por outro lado, você tem algo quebrado, que só de descer nesse mundo a gente já está aqui limitado e o mundo oferece para a gente situações onde a gente se sente quebrado, como o Rebbe escreve no último Amar, que a gente está quebrado pelo galut, nitke, a gente está como uma azeitona quando ela é amassada, isso é todo Yodi durante o galut. Então, mas a gente é capaz de ter uma vida plena com as tábuas plenas, carregando junto as tábuas quebradas. Ou seja, a dor é dor, a gente reconhece a dor, mas saber que nós temos algo pleno dentro de nós, da nossa emuná, fé absoluta em Hashem, que apesar da gente não entender, Hashem está junto com a gente, e que Hashem, de uma vez por todas, Hashem de mame al kol panim, que Hashem apague as lágrimas de todas as faces, essa é a frase que o profeta diz, e Hashem vai tirar o contrário da vida da face da terra, e todos os falecidos vão voltar, se Deus quiser, com muita alegria, que seja ainda hoje, e que a gente possa estudar sempre assuntos que tragam alegria, mas como eu falei da outra vez, a gente estuda isso na Torá para ser apenas o estudo da Torá e já valer, para a gente não precisar recorrer a esses estudos. Bom dia. Chicos, y más ainda un sinal de Hashem